Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2. Nós vamos ler do 17 ao 21. Josué, capítulo 2, do 17 ao 21, que diz assim: Antes de partir, os homens disseram a Raabe: Só estaremos obrigados pelo juramento que fizemos se você seguir nossas instruções. Quando entrarmos na cidade, deixe este cordão vermelho pendurado na janela por onde você nos ajudou a descer. Todos os membros de sua família, pai, mãe, irmãos e todos os seus parentes que devem estar dentro desta casa. Se saírem na rua e forem mortos, não teremos culpa. Mas, se alguém fizer mal aos que estiverem dentro dessa casa, assumiremos a responsabilidade por sua morte. E se você falar aos outros sobre essa missão, estaremos livres do juramento que fizemos. Eu aceito as condições, respondeu ela, e despediu-se deles, deixando o cordão vermelho pendurado na janela. Amém? Glória a Jesus. Eu quero compartilhar nessa noite com você como o nosso Deus é um Deus maravilhoso, né? Como o nosso Deus é um Deus tremendo, poderoso. E quando nós olhamos aqui a história dessa mulher chamada Raabe, quem já conhece a história dessa mulher na Bíblia? Pouca gente. Mas quando nós olhamos para a história dessa mulher chamada Raabe, nós vemos como Deus escolhe pessoas que a olhos humanos parece que não vai ser nada. A olhos humanos parece que não vai dar certo. Mas Deus escolhe os improváveis. Amém? Glória a Deus. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga assim para ela. Diga: Deus escolhe os improváveis. Aleluia! E já que você não conhece a história dessa mulher, eu quero falar um pouquinho sobre ela nessa noite. A Bíblia nos conta que Moisés já havia morrido e o povo iria assumir, a terra prometida. E a primeira cidade a ser conquistada era Jericó. E Josué manda 2 espias até Jericó para sondar a cidade. Para ver como que era a cidade, para criar talvez estratégias. E esses 2 espias vão parar justamente na casa desta mulher chamada Raabe. Mas quero contar algo para você que talvez você não saiba. Raabe era uma prostituta. Sabe aonde que esses homens foram parar? Num prostíbulo. E quando eles chegaram lá naquele lugar, talvez ali por estratégia, como era um lugar público, vamos dizer assim, que vinha muitos viajantes de fora, talvez eles acharam que seria uma estratégia onde talvez não fosse percebido tão evidente a presença deles naquele lugar. Mas a verdade é que eles chegam nessa casa dessa mulher chamada Raabe e começam a assuntar ali. Talvez tirar informações com pessoas que estavam naquele lugar. E o rei de Jericó descobre que havia 2 espias ali na casa de Raabe e manda os soldados lá para que Raabe entregasse esses espias. Só que algo extraordinário acontece, porque Raabe, ao invés de entregar esses homens, Raabe esconde eles. Porque antes deles chegarem ali, Raabe já conhecia a história do Deus de Israel. Raabe, talvez pelos visitantes que chegavam ali, pelos estrangeiros que chegavam naquele lugar, talvez um comenta uma coisa, outro comenta outra. A verdade é que Raabe tinha ouvido falar sobre o Deus grandioso de Israel. E olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: este é o meu Deus. Aleluia! Então Raabe tinha ouvido falar das maravilhas que Deus havia feito no meio do seu povo. Raabe havia ouvido falar de como Deus tirou aquele povo do Egito, como Deus os sustentou.
como Deus abriu o Mar Vermelho, como Deus dava vitória para os reis que se levantavam contra o povo de Israel. Então todas essas notícias chegaram até Raabe. E quando aqueles espias chegam ali naquela casa, ela já tinha ouvido falar. Então a fé já estava no coração daquela mulher. Eu quero que você vá comigo ali no mesmo 2, o versículo de número 9. Ele diz assim, olha o que Raabe disse. Eu sei que o Senhor lhes deu essa terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes dessa terra estão desesperados. Pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos 2 reis amoreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como estas. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus supremo, em cima no céu e embaixo na terra. Aleluia! E quando aquele rei manda ali, os seus soldados, para que Raabe entregasse esses espias. Raabe, sabe o que ela faz? Ela esconde os espias lá no terraço. E diz para aqueles soldados, eles estiveram aqui mesmo, mas eles já foram embora. Vão atrás deles que vocês ainda conseguem alcançá-los. E Raabe sobe ali até o terraço e conversa com aqueles homens. E é justamente esse texto que nós vemos aqui, onde ela diz, negócio é o seguinte, em outras palavras, eu guardei a vida de vocês, mas em troca, eu quero que vocês guardem a minha casa e a minha família. Aleluia. E aí eles falam para ela, eles dizem assim, trato feito. Então o que você tem que fazer? Você deve colocar um cordão escarlata, um cordão vermelho na janela. Para quando nós formos entrar para destruir Jericó, a sua casa será poupada e todos aqueles que estiverem com você dentro dela. Aleluia! Esse cordão escarlata significa o quê? O sangue do Cordeiro. Aleluia, o sangue do Cordeiro sobre nós, o sangue do Cordeiro sobre você, meu querido. Guarda você, guarda a sua casa e guarda a sua família. Aleluia. Talvez a fé deles não seja a mesma sua. Talvez eles ainda não conheçam o Senhor, mas eu quero dizer algo para você nessa noite. Se eu e você nos posicionarmos, se eu e você colocarmos Cristo na nossa vida, se o sangue de Jesus estiver sobre nós, é promessa do Senhor. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Aleluia, esse é o Deus poderoso que nós servimos. Talvez Raabe, se ela tivesse olhado com outros olhos, ela podia ter entregue esses espias, e talvez poderia até diante do rei de Jericó ser honrada, sei lá, poderia receber talvez algum dinheiro, sei lá o que o rei poderia ter dado a ela. Mas o que Raabe olhou, não foi o que ela poderia receber como uma recompensa humana talvez, mas ela olhou para o Deus de Israel e ela sabia, não existe um outro Deus como esse, não existe um outro Deus tão poderoso. Todo o povo de Jericó estava apavorado, eles sabiam que a sentença sobre eles já estava decretada, não tinha mais o que fazer. E eu quero dizer para você que a olhos humanos pode parecer uma coincidência que aqueles homens foram parar justamente na casa de Raabe, mas não foi. Sabe por quê?
Porque já havia fé no coração daquela mulher, muito antes daqueles espias chegarem lá. Aleluia! Então sabe o que Deus fez? O nosso Deus é um Deus de estratégias. Ele vai lá e Ele salva aquela mulher, e Ele salva aquela casa, e Ele salva aquela família. Por quê? Porque havia fé no coração daquela mulher. Glória a Deus. Este é o nosso Deus. Este é o Deus Todo-Poderoso ao qual nós servimos, que, como eu falei, escolhe os improváveis. Essa mulher era uma mulher completamente desprezada pela sociedade. Se imagine se hoje já é algo difícil. Imagine naquela época como que uma prostituta talvez era vista pelas pessoas. Mas Deus não vê como o homem vê. Às vezes a olhos humanos nós dizemos assim: essa pessoa não tem mais jeito. Está perdida no vício, está perdida nas drogas, está perdida na prostituição. A olhos humanos, para nós, às vezes a gente diz não tem jeito, mas para o Senhor tem jeito. Amém? Então talvez você que está nesse lugar nessa noite, você tem orado e você tem clamado, talvez por um filho, talvez por alguém que você ama, que está perdido, que talvez ainda não conhece ao Senhor. Eu quero dizer para você: continue firme. Continue firmado na fé em Jesus Cristo. Continue adorando a esse Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque por causa do teu posicionamento, Deus vai salvar toda a tua casa. Aleluia, glória a Deus. E Raabe então coloca esse cordão escarlata na janela. E aí eles invadem Jericó. A história eu vou resumir aqui para vocês, mas o Senhor dá uma estratégia para que Israel tomasse Jericó. Eles vão, eles cercam a cidade, e o Senhor diz assim para eles: vocês devem durante 6 dias dar uma volta na cidade, e a arca da aliança estava com eles, os sacerdotes estavam com eles. Vocês devem dar uma volta sobre a cidade uma vez ao dia. E no último dia, no 7º dia, vocês devem dar 7 voltas sobre a cidade. E aí ele diz assim, Josué diz assim: e quando eu mandar, vocês vão dar um grito. E quando vocês derem um grito, as muralhas de Jericó vão cair. E foi exatamente isso que aconteceu. Sabe o que é mais interessante nessa história, amados? Que a casa de Raabe ficava nos muros de Jericó. A casa de Raabe ficava em cima dos muros de Jericó. E aí, quando o povo faz aquilo que era a ordem do Senhor, e eles gritam, os muros todos caem. Aleluia, para que o povo pudesse tomar posse da cidade de Jericó. Mas algo interessante é que a casa de Raabe não foi afetada. Glória a Deus, o próprio Deus olhou lá do céu e viu. Ele sabia, ele conhecia, ele sabia qual foi o trato que os espias tinham feito com Raabe. Isso foi comunicado a Josué. E olha que interessante como Deus leva a sério a palavra de um homem ou de uma mulher de Deus. Eles haviam dado uma palavra para Raabe. Eles dizem assim: coloca o cordão escarlata na tua janela, e a tua casa e todos os que estiverem com você não sofrerão nenhum dano. E foi exatamente isso que acontece. Quando eles gritam e os muros caem, a casa dela permaneceu intacta. Aleluia! Por isso que quando um homem, uma mulher de Deus liberarem uma palavra, meu querido, receba isso. Amém? Tem profetas neste lugar. Aleluia! Quando o Senhor usar a boca de um homem para falar com você, de uma mulher de Deus para falar com você, receba. Sabe por quê? Porque Deus vai honrar aquilo que sai da boca deles. Deus honrou o compromisso daqueles homens. Deus honrou o compromisso de Josué. Aleluia! E aí a palavra do Senhor diz assim, que eles entram lá, eles destroem a cidade, eles matam tudo que existia lá dentro daquela cidade, mas eles tiram Raabe e toda a sua família.
E levam, tiram para fora. E sabe o que é interessante? Que não só a casa de Raabe foi poupada, né? Toda a sua família foi poupada, mas todos os bens dela não sofreram nada. O Senhor disse: destrua tudo. Mas o que estava dentro da casa de Raabe foi poupado. Aleluia. E eu quero ser profeta de Deus sobre a tua vida nessa noite. E quero dizer para você que se o sangue do Cordeiro estiver sobre a sua casa, se o sangue do Cordeiro estiver sobre a sua família, toda a sua família será salva. E eu quero dizer mais: todos os teus bens, tudo que você possui está guardado pelo Deus Todo-Poderoso. Ninguém toca naquilo que pertence ao Senhor. Então você não precisa se preocupar. Sabe qual que tem que ser a nossa dedicação? É termos o sangue do Cordeiro sobre a nossa vida, é buscarmos a Ele de todo o coração, é tomarmos um posicionamento de fé, assim como Raabe tomou. Raabe abriu mão daquela vida de pecado. Raabe abandonou todos os seus conceitos, todos os seus valores. Raabe abandonou, deixou tudo para trás, e ela abraçou a fé no Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E sabe o que essa mulher faz? Essa mulher vai morar com o povo de Israel. Aleluia! Uma prostituta começa a fazer parte do povo de Deus. Aleluia! Olha como Deus faz, meu querido. E o posicionamento dessa mulher, porque ela abraçou a fé, porque ela assumiu, né, o seu posicionamento diante de Deus e reconheceu: este é o Deus verdadeiro. Ela vai morar, né, com os israelitas. Ela começa a fazer parte do povo de Deus. E algo maravilhoso acontece na vida dessa mulher. Uma mulher que a olhos humanos era completamente desprezada. Uma mulher que a olhos humanos não tinha chance alguma, condenada a uma vida de pecado. Uma mulher desprezível para muitos. Mas no momento que ela abraça a fé, Deus muda toda a história dela. Sabe por quê? Porque ela vai morar com o povo de Israel. E ela se casa com um príncipe de Judá. Aleluia! Uma prostituta se tornou princesa. Aleluia! Ela se casa com Salmão. E a Bíblia nos conta que a linhagem dela foi abençoada. Glória a Jesus! Ela entra na genealogia de Cristo. Olha que coisa extraordinária, meu querido. Então ela se casa com Salmão. Ela gera Boaz. Boaz gera Obed. Obed gera Jessé. Jessé gera Davi. Davi gera Salomão. E por fim, Jesus Cristo. Aleluia! Olha como faz a diferença a nossa fé em Jesus. Olha como Deus muda a tua história, meu querido. Olha como Deus muda sentenças quando você decide abraçar a fé em Jesus. Quando você assume o teu posicionamento, quando você decide deixar para trás toda a vida de pecado, quando você decide renunciar às coisas que desagradam ao Senhor, e quando você decide: eu faço parte do povo de Deus, eu faço parte do povo mais abençoado nessa terra, povo que nasceu para vencer, povo que nasceu para ver milagres, povo que tem o Deus Todo-Poderoso que luta por eles. Aleluia! Quando eles chegam lá em Jericó, eles não precisaram fazer nada, porque aqueles muros eram impenetráveis. Mas porque eles obedecem ao Senhor, os muros caem. O Senhor entra com eles naquela guerra, e o Senhor derrota todos os inimigos. Aleluia! Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim: se você abraçar a fé no Deus verdadeiro, diga assim: a tua vida será só vitória. Aleluia! Porque tem um Deus que luta por você. Aleluia! Glória a Jesus! Você pode aplaudir esse Deus Todo-Poderoso, o Deus de vitória, o Deus que cumpre as suas promessas, o Deus que é fiel. E às vezes o inimigo, ele se levanta, né, para dizer para você:
Você não vai conseguir. Você é pequeno demais. Ah, tua casa, olha para tua casa, olha os teus pais como eram. Ah, você é neto de macumbeiro, de macumbeira. Ah, tua mãe era uma prostituta. E às vezes o inimigo se levanta e começa a soprar tantas coisas no nosso coração, dizendo que nós não somos capazes. Ah, você não consegue, você é um derrotado. Não. Se nós estamos em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Aleluia! Se nós estamos em Cristo Jesus, existe uma promessa para nós. Aleluia! Glória a Deus! Olha como Deus faz as coisas. Então não importa, meu querido, não importa de onde você veio, não importa o teu passado, não importa as coisas que você fez lá atrás. O que importa é que se hoje você decidir no seu coração, eu vou abraçar a fé em Jesus, eu vou andar com Cristo, Cristo é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, eu não abro mão desse Deus todo-poderoso. Se você decidir isso no seu coração, Deus vai transformar toda a tua história. Aleluia! Às vezes o diabo tenta desanimar, sabe por quê? Porque o posicionamento de uma pessoa em Deus não afeta só você. Você sabia disso? Por que você acha que o inimigo quer te desanimar? Porque o teu posicionamento não afeta só você. Quando você se posiciona em Cristo, toda a história é transformada. Toda a tua família é transformada. Toda a tua descendência é transformada. Talvez os filhos que você ainda nem teve serão grandes sobre essa terra. Serão homens e mulheres de Deus. Sabe por quê? Por causa da fé que você confessa. Aleluia. A gente é muito bom de querer dizer para os outros mudarem. A gente é muito bom de dizer, o meu marido tem que mudar, os meus filhos têm que mudar, porque eles são assim, porque eles não querem ir para a igreja, porque o meu marido não quer ir para a igreja. Não importa se os teus filhos não querem ir para a igreja, não importa se o teu marido não quer ir para a igreja. Se você se posicionar em Cristo, Ele alcança a cada um deles. Amém? Então se preocupe com a tua fé. É você que tem que abraçar a fé. É você que tem que tomar um posicionamento de fé. Para de se preocupar com o resto, porque depende de você. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: depende só do teu posicionamento. Aleluia! Porque aquilo que cabe ao Senhor, Ele vai fazer. E quando nós paramos para olhar para a história de Raabe, eu me lembro de Noé. Coloca para nós lá no Gênesis capítulo 7, versículo 1. A história de Noé lá, Gênesis 7, 1. Eu me lembro de Noé, e uma vez o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e eu nunca mais me esqueci disso. O Senhor já tinha falado com Noé, que era para Noé construir a arca, né? Já estava tudo certo, Noé tinha terminado a construção da arca. Aí quando chega ali no capítulo 7, versículo 1, o Senhor disse a Noé: entra na arca com toda a sua família. Entra na arca com toda a sua família, pois vejo que de todas as pessoas na terra, apenas você é justo. A família de Noé era justa? Não. O Senhor diz assim: entra na arca e leva com você toda a tua família, pois você é o único justo que achei sobre essa terra. Então você não tem que se preocupar com a santidade dos outros, você não tem que se preocupar com nada, você tem que se preocupar em ser achado por Deus como alguém justo sobre a terra. Aleluia! Se você for achado como justo sobre essa terra, porque a Bíblia diz assim que o Senhor passou os olhos sobre a terra e Ele achou Noé, e Noé achou graça aos olhos do Senhor. E eu quero dizer algo para você, que se hoje Deus passar a olhar sobre a terra, e se Ele achar você, e se você achar graça aos olhos do Senhor, Ele salva você, e Ele salva toda a tua família. Aleluia, glória a Deus. Então é o nosso posicionamento, é a nossa fé que define todas as coisas. E essa mulher então, Raabe, ela entra para a genealogia de Cristo, porque ela resolveu abraçar a fé.
Isso está lá em Mateus 7:5, é isso, né? 1:5, Mateus 1:5, que fala lá que ela entrou para a genealogia de Cristo. Não precisa nem colocar lá, mas eu quero que coloque para nós Hebreus 11:31. Hebreus 11:31. Olha o que ele fala. Aqui, amados, ele está falando sobre os heróis da fé. Heróis da fé. E olha o que o Senhor fala. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes da sua cidade, que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões. Aleluia! Uma prostituta foi achada entre as heroínas da fé. Por quê? Porque declarou no seu coração o Deus que ela servia, declarou a sua fé, tomou um posicionamento, abandonou a vida de pecado, abraçou a fé, e olha o que o Senhor fez na vida dessa mulher. Deus escolhe os improváveis. Aleluia! Deus não está preocupado com os seus defeitos, com as suas qualidades. Deus quer achar fé no seu coração. Amém? Porque se Deus achar fé, o mais Ele faz. Aleluia! Se Deus olhar para mim e para você e encontrar a fé em Jesus Cristo ali, tudo Ele vai fazer. Toda a nossa história, o impossível vai acontecer na tua vida, meu querido. Amém? Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. E não tem como a gente não se alegrar nesse Deus. Porque Ele não faz acepção de pessoas. Todo aquele que abraça a fé se torna filho de Deus. Todo aquele que abraça a fé se torna parte do povo de Deus sobre essa terra. Povo que o Senhor levantou para vencer. Povo que o Senhor levantou para prosperar, como foi falado hoje de manhã. Povo que o Senhor levantou para mostrar para todas as nações ao redor que Ele é Deus. E sabe por que Ele vai fazer na tua vida hoje, meu querido? Para mostrar para aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Para mostrar para aqueles que talvez olham para você e debocham da tua fé. Mas eles vão ter que reconhecer que o Deus que você serve é o Deus verdadeiro. Aleluia! Eles vão olhar para você e eles vão ver Deus na sua vida. Porque eles vão ver a tua história transformada. Eles vão ver os resultados da fé na sua vida. Aleluia! Olha que Deus poderoso nós servimos. Olha que Deus maravilhoso nós servimos. E eu quero perguntar algo para você nessa noite. Quando Deus olha para cá, para nós, como Deus te vê? Porque Deus não está preocupado com a sua aparência. Deus não está preocupado com o seu passado. Quando Raabe coloca aquele cordão escarlata sobre os umbrais da sua casa ali, ela estava confessando, ela estava declarando a sua fé. O sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas nos guarda. O sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas nos garante vitória. O sangue do Cordeiro, querido, não importa o que está acontecendo no Brasil e no mundo, não importa as dificuldades ao nosso redor, o que de fato importa é, Jesus está na sua vida. Se Jesus está na tua vida, meu querido, pode ter certeza absoluta que Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. E que Ele vai fazer na sua vida o impossível acontecer. Aleluia! Mas só precisamos de uma coisa: abraçar a nossa fé em Jesus. Tomarmos um posicionamento diante desse mundo corrompido pelo pecado. Porque Raabe abandonou aquela vida de pecado e abraçou a fé. E quantos são os crentes que se dizem crentes, mas que continuam vivendo do mesmo jeito?
Vem para a igreja todo final de semana, mas a sua vida não mudou. Continua preso a pecado, continua cometendo coisas erradas. Isso significa dizer que a pessoa não abraçou a fé de verdade. Porque Noé, ele foi achado como justo sobre a terra. Porque ele não se corrompeu com aquilo que estava acontecendo ao seu redor. Aquela geração estava corrompida no pecado. Deus olhou e falou assim, tem que morrer. Não tem mais jeito. Mas Noé foi poupado. E quando Noé é poupado, toda a sua casa é poupada juntamente com ele. Então nós não precisamos nos preocupar com situações ao nosso redor. A questão é, quando o Senhor olha lá do céu, Ele vê Jesus na sua vida. Ele vê o sangue do Cordeiro sobre você. Quantos aqui têm o sangue do Cordeiro sobre a sua vida? Quantos confessaram a sua fé em Jesus? Aleluia! Então eu quero dizer para você, meu querido, já está tudo certo. Já está tudo pronto. A tua vitória já está estabelecida. Aleluia! Não se preocupe com o resto. Se preocupe em abraçar a fé, confessar Jesus, não somente com os seus lábios, porque Raabe não confessou simplesmente a sua fé com os lábios. Raabe tomou uma atitude de fé. Porque para ela renunciar a todas aquelas coisas não deve ter sido fácil. Mas ela tomou um posicionamento e ela disse: esse é o Deus que eu quero servir. Esse é o Deus verdadeiro, porque esses deuses aqui do meu povo são deuses falsos, mas esse Deus é o Deus que garante vitória. É com esse Deus que eu quero andar, é com esse povo, é esse povo que eu quero fazer parte. Aleluia! Se você faz parte do povo de Deus, pode descansar o teu coração, aleluia, porque as coisas que estão acontecendo lá fora não vão atingir você. As coisas que estão acontecendo no mundo não vão atingir você. Porque o Senhor está te guardando. Porque o Senhor é contigo e Ele te garante vitória em tudo que você for fazer. Você vai prosperar mesmo em tempos difíceis. Por quê? Porque é a mão do Senhor que prospera alguém. Aleluia! Hoje nós aprendemos de manhã, né? Que tudo que nós precisamos é buscar a unção do Espírito Santo. Porque a unção traz com ela todo o poder para resolver todos os problemas que nós precisamos. Ou seja, nós só precisamos de Cristo, do seu poder, da sua graça sobre nós. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero convidar você nessa noite a fechar os teus olhos aí no seu lugar agora. Pedir para o louvor nos ajudar. Talvez você olhe para você nessa noite e diga: pastora, eu sou tão pequenininho. Eu me sinto tão incapaz. Se tem fé aí, você é considerado um herói ou uma heroína. Por quê? Porque são essas pessoas que vão vencer. São essas pessoas que serão destacadas sobre essa terra. Não é pelos seus feitos, é pela fé. Aleluia, glória a Deus. Feche os teus olhos aí no seu lugar. E antes de nós orarmos por toda a igreja, eu quero falar com você que talvez esteja visitando a igreja pela primeira vez. Ou talvez você até já tenha vindo, mas você ainda não tomou um posicionamento por Jesus. Você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você não abraçou a fé verdadeiramente. Ou talvez você está andando há tanto tempo, você vem na igreja, mas até hoje você não tomou uma atitude de fé, um posicionamento de fé e dizer: eu vou andar com Cristo. Eu quero viver para Ele, eu quero a glória dEle, eu quero um compromisso com Ele, eu quero fazer parte do povo dEle. Eu quero convidar você que nessa noite gostaria, primeiramente, de entregar a sua vida para Jesus. Eu quero que você peça licença para a pessoa que está do teu lado e venha aqui na frente. Ou talvez você diga assim: pastora, eu
Eu preciso deixar tanta coisa, tem tanta coisa que eu abracei a fé, mas estão me prendendo ainda, tem tantas coisas no meu passado. Essa é a noite do Senhor quebrar todas as correntes que te prendem ao teu passado. Essa é a noite de Deus fazer tudo novo sobre a tua vida. Essa é a noite do derramar do Espírito sobre você, sabe por quê? Porque quando aquele cordão escarlata que simbolizava o sangue de Jesus foi colocado sobre a casa de Raabe, todos sabiam a quem ela pertencia. E o mal não pôde se achegar ali, o mal não pôde tocar na vida daquela mulher, e o mal não pôde tocar na sua casa. Por quê? Porque ela decidiu pela fé. Uma casa que era uma casa de prostituição passou a ser uma casa de salvação por causa de um posicionamento dela. Então eu quero deixar esse convite. Se você que está aqui hoje, você deseja abraçar a fé em Jesus publicamente, porque o que aquela mulher fez foi público. Ela declarou: eu pertenço ao Senhor, quando colocou aquele cordão na janela. Então eu quero deixar esse convite para você. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, peça licença para a pessoa que está do teu lado e venha aqui na frente, porque essa é a noite que Deus vai mudar a tua história. E eu quero dizer mais, não somente a tua história, mas a história da tua casa e a história da tua família. Se você ainda não fez essa confissão pública, vem aqui, em nome de Jesus. Agindo Deus, quem impedirá, se Ele é por você que diz: eu não quero fazer parte desse mundo corrupto, eu não quero compactuar com as coisas que estão lá fora, não. Eu quero andar com Cristo. Eu quero a minha fé em Jesus. Eu quero assumir publicamente que eu tenho um Deus Todo-Poderoso. Não vai deixar. O altar está aberto. Essa é a noite do Senhor derramar esse sangue precioso do Cordeiro sobre a tua vida para separar vocês. Porque o mundo espiritual, quando ele olha, ele sabe aquele que pertence a Jesus ou não. Por isso que é tão importante a gente confessar a fé publicamente, a gente sair do nosso lugar, a gente vir para frente. Sabe por quê? Porque toda vez que Satanás quiser condenar você de alguma coisa, você vai se lembrar desse dia e você vai dizer: ei, Satanás, eu já entreguei verdadeiramente a minha vida para Jesus, e na minha vida você não toca, porque a minha vida tem um dono. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero pedir para os irmãos que estão assentados, venham aqui, uma pessoa por pessoa, abrace essa pessoa e diga para ela: seja bem-vinda à família da fé. Saia do teu lugar, vem abraçar, abrace um desses irmãos e diga isso para ela. Em nome de Jesus, receba elas ao corpo de Cristo nessa noite, em nome de Jesus. Diga assim para ela: você, a partir de hoje, vai andar com o povo mais feliz dessa terra. A partir de hoje, você vai andar com o povo mais alegre dessa terra, o povo mais próspero dessa terra, o povo que tem um Deus que luta as suas guerras, o Deus Todo-Poderoso.